noite, irmãos. Falando mais uma vez aí da nossa sala, né, que tem como tema Igreja Relevante. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, uma coisa atual, uma coisa que todos nós de alguma forma vivenciamos, né, que é o trabalho e a missão, qual é a relação. Hoje a gente vai falar um pouquinho, trocar algumas palavras, algumas experiências, falar de algumas citações bíblicas sobre qual é a relação do trabalho e a missão. É possível ter algum tipo de relação entre as duas? Como trabalhar olhando para a missão, sem perder a missão? E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Mais uma vez, não posso deixar de ressaltar a importância de falar, né, da falta que vocês fazem, da falta que a nossa comunidade, que a nossa igreja faz fisicamente, né, mesmo os pequenos grupos rolando, a gente trocando experiência, trocando figurinha aí com os mais próximos, né? Mesmo assim, o afeto, o carinho, o calor humano tem feito falta, mas acho que o mais importante de tudo isso é a gente voltar a dar valor a bons momentos, a momentos preciosos com os irmãos, coisas que de uma certa forma tinham caído na banalidade, se tornado de uma certa forma fútil, né? Não fazia mais diferença, porque a gente tinha todo domingo e no pequeno grupo, a gente tinha por vários momentos na semana, né? Então a gente voltar aí a ver quanto isso é precioso, né? Deus está nos ensinando com esse tempo de casa, então espero que você e a sua família estejam bem, em nome de Jesus, e eu oro para que isso passe logo, tá bom? Então, nós vamos primeiro começar com algumas perguntas aí que depois eu queria conversar com vocês um pouquinho no grupo, mas por que a gente tem que trabalhar? No que a gente deve trabalhar? Trabalhar realmente é um mal necessário? Se fosse bom, a gente não chamava de trabalho. Alguém já deve ter ouvido isso, eu já ouvi algumas vezes, né? Trabalhar é uma maldição, trabalhar é castigo de Deus, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu queria já que você depois me dissesse qual foi a sua opinião inicial no começo do nosso papo, e depois se isso mudou, e se mudou, por que mudou, se manteve, por que manteve, para a gente trocar um pouquinho aí no grupo da nossa sala, tá bom? Um pastor alemão que foi enforcado lá durante o nazismo, ele era trabalhava muito em prol do evangelho. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele deixou a seguinte citação sobre o trabalho: é um lugar onde se responde o chamado de Cristo e se vive de forma responsável. Foi essa a definição que ele deu. E aí eu queria saber qual é a definição bíblica de trabalho, né? Da onde a gente pode... Por que trabalhar? Trabalhar é um castigo, maldição? No grego, né, a palavra que mais se aproxima de trabalho é a palavra ponos, né, que significa pena, sofrimento, fadiga. E aí eu queria trocar com vocês. Vocês acham que tem alguma relação, né, com o trabalho de hoje, com o trabalho da Bíblia? Havia trabalho no paraíso, né? Para responder essa pergunta, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está em Gênesis 2,15. Eu não deixei aberto, vou abrir aqui rapidinho, também que está fácil. Gênesis 2,15, que fala assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. O NVI diz
para que o homem cuidasse do jardim. Quando a gente fala de cuidar, quando a gente vai cuidar da grama da nossa casa, consequentemente aquilo demanda um trabalho, né? Você tem que regar nos dias de hoje, se não chover, você tem que aparar a grama, você precisa jogar semente para germinar alguma coisa. Então, de uma certa forma, o agricultor, quando ele vai cuidar da sua terra, ele vai colocar adubo, ele vai, como eu falei, regar, ele vai plantar alguma coisa, ele vai colher alguma coisa, e tudo isso gera um trabalho. Então, em nenhum momento na Bíblia diz que esse cuidar do jardim era algo penoso, era algo ruim, né? Não quer dizer que não era cansativo, tá? Mas nenhum momento tem nenhuma relação que esse trabalho era ruim. Por isso que eu não acredito que o trabalho é maldição. E no decorrer do nosso papo de hoje, eu vou explicar um pouquinho mais do porquê eu penso isso. Porque na minha cabeça, o problema não é o trabalho, e sim a forma que nós fazemos, o ambiente que nós criamos. O difícil, na verdade, fazendo uma relação, lá no Éden não era penoso trabalhar, principalmente antes do pecado, né? Então, depois a justiça de Deus entrou, depois que o pecado entrou no mundo, e algumas coisas mudaram. Mas ainda assim, eu ainda acho que o trabalho não precisa ser penoso, como muitas vezes, ou tão pesado quanto muitas vezes algumas pessoas relacionam, né? Volto a dizer, para mim, não quer dizer que ele não é cansativo, né? Então, e não pode ser cansativo, e não deve ser cansativo e tudo mais. Mas, para mim, o difícil mesmo é trabalhar fora da vontade de Deus. Quando você não está trabalhando dentro da vontade de Deus, por alguns motivos que também a gente vai passar aqui nos próximos slides, esse é o problema. Quando a gente está trabalhando fora do paraíso, fora do nosso Éden, né? E aí, Thiago, me explica melhor um pouco isso, porque para mim 1 Coríntios 10:31 deixa muito claro que quer que a gente coma, ou beba, ou faça qualquer outra coisa, a gente deve fazer aquilo para a glória de Deus. Então, nós temos que entender uma relação bem diferente que as pessoas hoje não sabem separar, no meu ponto de vista. Você estar cansado de um dia de trabalho, ou você estar desgastado com o seu trabalho. Tá? Então, eu preciso muito que você pense hoje no seu dia a dia, no seu trabalho. O seu trabalho é cansativo ou ele é desgastante? E eu queria muito que você pensasse se você consegue entender a relação da diferença dessas duas palavras. Eu acho que uma coisa é quando você tem um dia produtivo, um dia de diversas atividades, diversos compromissos, e no final dele você está esgotado porque você cansou fisicamente, mentalmente. E aí você quer ir para o seu lar, ou você quer retomar aí, se você trabalha de casa, você quer tomar aquele banho e parar de trabalhar efetivamente para descansar seu corpo, a sua mente, relaxar, né, ficar sem fazer nada, ficar sem falar, assistir um bom filme, ou escutar uma boa música, ou simplesmente ficar no silêncio, né, para descansar até cair no sono, ler alguma coisa e tudo mais. Esse é um ponto. Agora, algo desgastante. O que é desgastante? É algo que vai se deteriorando, ele vai contaminando, ele vai fazendo mal aos poucos, ele vai... vamos pensar numa pastilha de freio de carro, né? A gente coloca a pastilha e o carro vai freando, mas com o passar do tempo o freio vai ficando mais duro, ele vai fazendo barulho, ele começa a frear mais lentamente. Por quê? Porque a pastilha, que é um acessório, um adereço ali que é necessário para que o carro pare, ele vai se desgastando
até o momento que ele fica muito fino, a ponto de praticamente virar inútil, né? Não vai mais frear o seu carro. Então, eu acho que, de uma certa forma, em algum determinado momento, ele está naquele lugar, ele está realizando uma atividade, mas ele não presta mais. Ele não é tão útil quanto já foi. Ele começa a dar mais trabalho do que trazer benefício. Então, o desgaste no trabalho, hoje em dia, infelizmente, ele está trazendo para as pessoas depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, problemas cardíacos, até findar muitas vezes num burnout, que a gente chama, que é quando você dá PT literalmente em quase tudo isso junto, e é um estresse mental e físico por causa do trabalho, que muitas vezes afasta pessoas de suas atividades. Então o desgaste nos leva para isso. Agora, quando a gente está cansado, e aí agora eu vou fazer um paralelo com um exemplo de trabalho, que são as formigas, né? A gente tem vários estudos que falam sobre a organização, sobre o trabalho das formigas. É um inseto precioso que Deus nos deu, né? Mas que tem muito a nos ensinar, né? E o que vem na minha cabeça é a formiga, ela trabalha muito, ela trabalha por vários períodos, né? Principalmente porque ela tem alguns objetivos, e ela se cansa. Mas mesmo cansado, ela tem aquela sensação de missão cumprida, porque está na missão certa, né, no objetivo certo, trabalhando com os motivos certos. Então, muito disso tem relação com a atividade, com a missão e com o objetivo. Tudo isso criando um motivo pelo qual eu trabalho. Para agradar quem? Né? Então, isso tudo tem uma relação e Provérbios 6, de 6 a 11, deixa um ensinamento bem bacana para a gente, que fala assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem um governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, meus irmãos, vamos pensar que nós devemos trabalhar de uma maneira excelente. Mas antes de a gente definir, por que vocês acham que Salomão, um cara sábio como foi, deixou o exemplo das formigas para a gente? O que elas têm para nos ensinar no trabalho, efetivamente? E eu anotei algumas coisas aqui. Salomão deixou para a gente esse versículo, esse ensinamento sobre trabalho, sobre as formigas, porque elas são diligentes no trabalho, porque elas são focadas no seu propósito, porque a proatividade delas é uma coisa exponencial, como diria meu amigo André. Ela é organizada, ela é inteligente para provisionar. Ela tem uma cultura, as formigas elas têm uma cultura de consumo consciente daquilo que elas estão buscando e carregando de alimento. A cooperação é um fator importante no trabalho que elas têm em equipe, gestão do tempo e planejamento das ações. É muito bacana quando a gente vê aquela fileirinha, né, organizada de formiga com algum objetivo, e isso nos traz também vários ensinamentos. Então,
ao meu ver, foi esse o ensinamento que Salomão deixou para a gente, e olhando para essas habilidades do trabalho, tá bom? E como cumprir a missão no trabalho? Porque, cá para nós, na minha cabeça é tão difícil juntar as coisas nu e cru, assim, se a gente pode dizer, o trabalho, ser cristão, ser correto, porque o ambiente do trabalho é um negócio. Como transformar o ambiente do trabalho no ambiente de Deus, né? Porque se lá é um lobo atrás de lobo, muitas vezes querendo comer as ovelhas, né? Então, quando a gente é cristão, quer agir como ovelha, olhando para o nosso pastor maior, mas vira e mexe eu olho para o lado, eu vejo em situações da vida, ou já vi em situações de trabalho, os lobos loucos para me devorar, né? E como lidar com essa situação? Como ser cristão de verdade nesse ambiente? Porque cá para nós, eu estava pensando quando eu estava estudando isso aqui, gente, como ser cristão num lugar que a galera olha para a parte financeira de uma maneira absurda, onde provavelmente você nunca vai ouvir seu chefe chegar e falar assim: calma, vamos diminuir essa meta aqui, porque esse mês nós queremos ter menos rentabilidade. Olha, Thiago, você merece ganhar mais, você está trabalhando demais, vamos diminuir a sua carga horária, você precisa ter mais tempo para sua família, sabe? Nós vamos contratar mais pessoas para você não ficar tão sobrecarregado, você é um cara tão bacana. O meu objetivo é que você trabalhe meio período e eu quero dobrar o seu salário, e não se preocupe com meta, porque a gente não quer mais ganhar dinheiro, tá bom, chegamos no... Não, gente, desculpa. Eu acho pouco provável um dia você escutar isso de algum empreendedor. E por que eu estou falando isso? Porque como num ambiente tão hostil nós podemos ser cristãos, né? Eu ouvi uma história de um tempo atrás, de um querido, eu escutei numa pregação ele falando que certa vez ele chegou na empresa e falou: cara, este mês eu tenho certeza que você vai bater a meta, você vai ser o ganhador, porque você e a sua família vão passar uma semana no Caribe se você bater essa meta aqui e tal, não sei o que. E legal, estimulando ele, falando: cara, olha a meta, você consegue, você, né, aquele coaching emocional. Não, você, cara, é um cara que, né, você nasceu, você venceu naquela corrida, e aí você é um ser, desde o ventre da sua mãe, você é um ser especial, você é vencedor, você nasceu para vencer, né? Você já deve ter ouvido também aquelas palestras motivacionais. E não contente, esse gestor mandou uma carta linda, um envelope com um encarte do hotel, do resort, avião primeira classe, para a esposa do cara. E qual era o objetivo desse gestor, né? Lascar ainda mais seu funcionário, porque ele chegava, o dia que ele estava morrendo de cansado, que ele ia para casa, a mulher falava assim: já chegou, eu quero ir para o Caribe, né? Então, assim, o sistema, ele nos engole, nos consome. Como é que a gente vai trabalhar menos? Como é que a gente vai cuidar da nossa família? Como é que a gente vai... Então, é muito difícil essa relação. Então, como cumprir essa missão lá no trabalho, no meu dia a dia, né? O que fazer? Queridos, existe uma forma, usando os dons que você deu com excelência.
Então acho que o ponto principal aí do nosso papo hoje é, de forma excelente, de forma você usar aqueles dons que Deus te deu. Porque acho que a única maneira de a gente impactar as pessoas, porque ser cristão trabalha muito mais do que. Muito, me entenda bem. Isso tem a sua importância, a sua relevância, mas é muito mais do que fazer aquele pequeno grupo na hora do almoço, mandar versículo bíblico na assinatura, sabe, mandar um Deus te abençoe no final, chamar. Isso tem a sua importância. Se você pode fazer isso no trabalho, com certeza, no seu ambiente de trabalho, com certeza você é um privilegiado, e sem ser chato, sem ser evasivo, faça, porque isso é muito precioso, né? Mas ainda assim, ser cristão no trabalho é muito mais que isso. É você fazer o que ninguém faz. Você tem vários colegas de trabalho, muitas vezes, você que trabalha numa empresa grande, ou seja qual for a empresa, normalmente você tem companheiros de trabalho. Você sabe como ele reage nas situações, principalmente se ele não é cristão. Ele reage muitas vezes de uma maneira incoerente ou errada, porque a Bíblia fala que ele está cego nos delitos e nos pecados dele. Tem coisa que a regra dele nem entende como imoral, como incorreto. Tem coisa que ele sabe que ele faz também de safadeza. Tem muita coisa que a gente faz que a gente sabe que está pisando na bola. Mas a Bíblia também fala que tem algumas coisas que... Então, nós temos que pensar que nós temos que fazer aquilo que a gente fala, assim como a gente, agora eu estou chegando na idade do B aí. Filho, põe o chinelo para você não pisar no chão frio. Papai, cadê o seu chinelo? É besta, é pequeno, né? Mas é assim que a gente ensina as pessoas. A gente tem que parar de falar sobre Cristo, sobre princípios bíblicos, se a gente não pratica isso. Né? Eu fiquei com vergonha do meu filho, né? Mas eu acho que eu ficaria mais com vergonha se eu tivesse no meu trabalho e falasse, não desvia esse dinheiro. Alguém falasse, Thiago, onde você colocou aquele dinheiro ontem? Cadê? Deixa eu ver sua transferência de ontem, né? Então assim, pessoal, nós temos que fazer o que nós falamos. Então nós somos cristãos, nós temos que agir como os cristãos. Sabemos que não somos perfeitos, mas existem verdades que têm que ser inegociáveis nas nossas vidas. Então essa é a melhor maneira de cumprir a missão. Olhando para a cruz, sendo excelente, usando as habilidades e os dons que Deus te deu, fazendo aquilo que ninguém faz, sendo um exemplo. Paulo fala muito isso, né? Do exemplo. E fazendo o que a gente fala. Uma coisa que veio na minha mente agora, a gente já passou um pouquinho, mas eu preciso compartilhar com vocês, trabalhar no que gosta ou trabalhar por dinheiro. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Antes de ir para o próximo slide aqui, e já está finalizando, mas trabalhar com o que gosta ou trabalhar com o que dá dinheiro. Ou não trabalhar. Né? O que vem na minha cabeça é, se você trabalha com o que você gosta, você é um privilegiado e você agradeça ao Senhor todos os dias. Agora, se você trabalha com o que você não gosta, isso é natural. Na vida nós vamos fazer muitas coisas que nós não gostamos, coisas morais, coisas dentro da ética, dentro da normalidade, dentro do que é correto, mas que nós não gostamos de fazer. Tem várias atividades, eu não gosto de fazer folha de ponto. No final do mês, quando o meu time não bate o dedinho lá certinho, nossa, eu fico bravo. Porque é uma coisa chata pra mim. Eu realmente acho muito chato essa questão de folha de ponto. Preciso compartilhar com vocês. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa, atividade chata que a gente vai precisar fazer, é natural, né? E a gente tem que pensar que a vida não é feita só de coisa legal, né? Só de coisa
que a gente gosta de fazer. Mas quando a gente trabalha por dinheiro, é algo um pouco perigoso, e eu vou explicar por quê. A Bíblia fala que quando a gente trabalha pelo dinheiro, existe uma grande possibilidade de esse sacrifício que nós estamos fazendo, ele pode ter se tornado um ídolo para a gente. Tá? Nem sempre. Eu já em alguns momentos da minha vida me desgastei por dinheiro, mas com alguns objetivos. Então teve um período da minha vida que eu trabalhei em 2 empregos, e eu estudava ainda, fazia faculdade nessa época, então foi bem desgastante para mim, mas eu estava olhando para o dinheiro, mas porque eu tinha um objetivo, né? Não eram fáceis os trabalhos, né? Mas eu ripa na gorduchinha. Mas existem momentos que a gente se entregou tanto para isso, está custando tão caro, que a gente não pode deixar o dinheiro se tornar um ídolo para a gente, a ponto de a gente passar por cima de algumas coisas muito preciosas. Então, quando se torna um ídolo, se você olhar a história do Antigo Testamento, a história da Bíblia, as histórias no geral, a história de hoje, os ídolos, eles pedem sacrifícios, né? Em religiões pagãs, né? Em seitas, você precisa depositar o seu sacrifício ali. E quando o seu trabalho virou triste, virou angustiante, de uma certa forma você está desgastado, né? Como a gente falou há pouco, por atividade que você está trabalhando, você está perdendo a sua identidade. Então, quando a gente está estressadaço por causa do trabalho, quando aquilo está fazendo mal para o nosso corpo, a gente já dorme mal, acorda de bico, acorda mal-humorado, isso começa a mudar nossa cabeça, nossos hábitos, e a gente se torna, de uma certa forma, uma pessoa desagradável em casa, no trabalho e tudo mais. Quando o trabalho se tornou triste, angustiante, desgastante, como a gente falou, o seu ídolo já te cobrou um sacrifício muito grande, que é mudar a tua identidade. E quando a gente está agindo desse jeito, muitas vezes Cristo não está mais sendo glorificado com o nosso trabalho, porque a gente está transpirando, está refletindo muito mais uma fisionomia carrancuda, muito mais respostas ásperas, muito mais uma pessoa mal-humorada, desagradável, do que realmente glorificar o nome de Jesus. Então, fora o tempo, né? Fora que ele também, muitas vezes, esses trabalhos, quando a gente trabalha por dinheiro, muitas vezes a gente trabalha muito, né? E aí o seu ídolo, ou o nosso ídolo, ou nessa situação, se cabe a palavra ídolo, ele nos exige o sacrifício do tempo. E, gente, eu tenho um chefe, um diretor, um presidente, nem chamo de chefe, muito precioso. E ele fala por vezes que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. A coisa mais cara que nós temos é a coisa mais preciosa. E é uma pessoa com uma vida tranquila, um empresário de sucesso. E ele fala, nada é mais valioso do que o tempo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Não deixe, quando esse preço ficar muito caro, é a hora de pensar, e eu sou capaz de te garantir que não vale a pena escolher trabalhar por dinheiro. Aquela história que eu contei no comecinho, eu fiz aquilo porque eu era jovem, eu aguentava fisicamente, eu tinha alguns objetivos, e quando os objetivos foram concluídos, eu saí de um deles. E então, o que fica para a gente pensar hoje é: o tempo custa caro. A nossa identidade custa muito caro para a gente vender ela por coisas passageiras e esquecer da nossa missão, certo? Então isso eu não podia deixar passar. Só retomando daquele ponto anterior que a gente estava falando,
que era a relação de como cumprir a missão no trabalho, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como você tem reagido às injustiças no trabalho. Isso tem transparecido a sua missão, tem transparecido o seu cristianismo lá no trabalho, porque isso é importante também. Como você reage com as ilegalidades? A gente viu agora essa doideira toda na política, e eu não vou entrar no mérito de certo e errado, lado A, lado B, mas o que a gente consegue entender, no mínimo, é que alguma coisa está fora do eixo. E quando alguma coisa está fora do eixo, você se faz de cego, ou você pula do barco e fala, eu morro afogado, mas morrerei nadando para a direção certa, né? Como você lida com as ilegalidades no trabalho, seja qual for, né? Hoje em dia nem tanto, né? Mas eu lembro de antigamente aquela questão do recibo do táxi, né? Então, coloca aí, não sei, como você lida com essa situação? Você daquele não, um cara já falou para mim, não, eu coloco aqui 10 a mais aqui pro senhor. Eu não pedi 10 a mais. A corrida foi 10 a menos. Então, a questão do gato da net, o gato agora sendo mais amplo, tirando um pouquinho do âmbito do trabalho, mas tudo isso reflete o gato net, o CD cabrito, baixar conteúdo da internet, isso, aquilo. Como você lida com as mentiras no dia a dia do trabalho? Diz aí que eu não tô. Ou então alguém te liga, você está saindo da sua casa, você está dentro da sua casa, e você fala, não, estou chegando. Você está atrasado para uma reunião, você está muito longe, você quer ganhar tempo, você quer se beneficiar de algo incorreto, que é a mentira. Você fala, não, sabe o que é? Cadê o acordei atrasado? Né? Gente, uma coisa que a gente vive ouvindo é, não, o sistema é corrupto. Na hora de fazer esse orçamento aqui, e aí, coloca a minha parte aí. Né? Quando a gente fala de política, quando a gente fala de polícia, essa é uma palavra que a gente vive ouvindo. Né? É impossível ser um político correto, um policial correto. O sistema é corrupto. Não existe sistema corrupto. Então, pede para Deus te tirar de lá, se é impossível ser correto. Né? A fiscalização, os impostos, assinar o ponto, seja lá o que for, gente, você tem sido correto com os impostos? As regras do trabalho, chegar no horário, você que tem horário para chegar, você que tem horário para sair, está enrolando para fazer banco de horas, para fazer hora extra, procrastina no trabalho para ficar até mais tarde, para ganhar hora extra, sendo que você podia fazer dentro do seu horário de trabalho se você fizesse corretamente. Então eu não sei, gente. Eu sei o que pega para mim, né? Eu sei. Eu falei para vocês o exemplo Mas, pessoal, às vezes, pelo simples fato de não dar lugar para o diabo, não deixar ninguém desconfiar de mim, eu vivo tomando prejuízo de reembolso. Porque agora, graças a Deus, no entanto, porque algumas coisas mudaram de pagamento lá, a gente consegue usar, às vezes, o cartão da empresa, mas quando eu pagava tudo do meu cartão, eu esquecia. Aí eu estava escrevendo a planilha de reembolso, eu escrevia lá. Gente, eu posso lhe dizer, meu diretor já me conhece. Eu tento ser o mais correto e transparente possível, e eu tenho certeza que se eu colocasse lá que eu usei, que eu fiz, mesmo sem um comprovante, ele me pagaria sem me questionar, porque ele já conhece. Mas pelo simples fato de eu não ter, por um erro meu, por ter perdido o comprovante, não ter como comprovar aquela despesa, eu fico com prejuízo. Tenho que ser mais responsável da próxima vez para guardar o comprovante, porque eu não quero dar lugar para o diabo, para ninguém desconfiar de mim. Então, nem que isso custe o prejuízo. Não estou falando, né, que vocês já me conhecem, sabem que... Mas, só para a gente pensar, não dê lugar para o diabo, faça o correto. O diabo é o pai da mentira. Se você mente,
para o seu cliente, um dia seu chefe pode achar que você está mentindo para ele também. Então não troque a sua identidade. Não deixe o trabalho ser um ídolo. Não troque a sua identidade. Tá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Querido, ora antes de sair de casa, fala: Senhor, me ajuda. Eu não quero mentir. A primeira vez que esse meu diretor virou para mim e falou assim: ó, fala que eu não tô. Eu saí da sala dele, foi logo quando eu comecei a trabalhar lá, acho que uns 6 anos atrás. Aí eu falei: putz, eu não posso cair nessa sinuca. Aí eu voltei para a pessoa e falei: oi, tudo bem? Oi, fulano, me fala uma coisa, posso te ajudar? Gente, ela falou: pode. Resolvi meu problema naquele momento. E depois eu precisei resolver um outro problema, dizendo: ó, desculpa, mas esse é um valor inegociável para mim e eu quero que você tenha plena certeza de que eu estou falando a verdade para você. Então, assim como eu quero ser verdadeiro sempre contigo, eu quero ser sempre verdadeiro com o nosso cliente. Então, naquele dia, Deus me deu um escape bacana e eu não menti e eu não usei subterfúgios, eu só tentei, naquele momento de início de empresa, não bater de frente exatamente naquele momento com o meu chefe e também não queria mentir. Então foi essa estratégia que veio na minha mente. Logo depois, e graças a Deus, depois desse papo, ele nunca mais pediu isso para mim. E já vão fazer agora em outubro, fazem 6 anos que eu estou nesse local. Muito contente e feliz. Tá bom? Então, se você não consegue consagrar ao Senhor aquilo que você vai fazer, muito provavelmente está errado. Então, se você tem alguma atitude no seu trabalho que você não consegue orar por ela, muito provavelmente tem alguma coisa estranha aí. Ninguém vai orar: Senhor, abençoe, eu estou sonegando esses impostos aqui, eu quero muito que o Senhor faça com que a gente não seja pego, que o fisco, o Banco Central, a polícia, seja lá quem for, que eles não descubram nunca. Se você não consegue consagrar a Deus aquilo que você está fazendo, é melhor desistir. Então, se você não está conseguindo cumprir a sua missão, as atitudes que você está fazendo que impedem você de concluir a sua missão não podem ser consagradas a Deus, provavelmente tem alguma coisa estranha aí, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E para quase que concluir, se a gente perguntasse para Jesus: por que você trabalha? O que ele responderia? Ele responderia: porque Adão pecou lá no Éden, aí é o castigo, porque do suar do seu rosto comerás, porque tem um monte de conta para pagar, tenho que fazer a minha correria, né? Quero trocar de casa, de carro, quero viajar, quero atingir meus objetivos, quero sustentar minha família. Não tem nada de errado nisso. Mas esse não deve ser a sua missão, não deve ser esse o seu real motivo. Eu acho que ele diria que ele está respondendo o chamado que recebeu da forma que Deus está proporcionando a ele, para que pessoas conheçam a Cristo, para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado, porque ele não trabalha para um patrão, para o dono daquela empresa, mas sim para Deus. E lá é o seu campo missionário. Lembra sempre, tudo isso tem que ter equilíbrio. Não trabalhe demais, não trabalhe de menos. A formiga trabalha o necessário. Porque a palavra fala em Provérbios 3:21 que: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca perca de vista.
Então, o equilíbrio é importante em tudo isso que a gente falou. Não seja aquele cara, se você tem a oportunidade de falar de Deus, de falar de Cristo no seu trabalho, se lá é possível, se lá não é ilegal, faça, mas não seja chato, tenha equilíbrio. Se você não pode, ore, né? E tenha equilíbrio nas suas atitudes. Como eu falei, não trabalhe pouco, mas não trabalhe muito. O seu trabalho ele tem que ser um meio para correr atrás do seu sustento, que você vai fazer de uma forma que glorifique a Deus. Um meio para o sustento, porque Deus está colocando esta atividade para você fazer, e você vai fazer ele glorificando a Deus de uma maneira que isso não te traga sofrimento. Isso tem que ser de uma certa forma prazeroso, tem que ser de uma certa forma bacana, usando os seus dons, como a gente falou, né? Que dom é uma dádiva, é um presente de Deus. E o último versículo que eu separei para a gente aqui é Eclesiastes 3,13, que fala assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Então, se você, Deus, com certeza, trabalhar é bom, trabalhar é necessário, desfrutar do fruto desse trabalho é uma coisa que a gente precisa pensar sempre, que é um presente de Deus. Então, quando eu quis fechar com esse versículo aqui, porque o trabalho é uma bênção de Deus, porque ele lhe proporciona várias coisas preciosíssimas, que é você pode trabalhar para a honra e glória de Deus, você pode refletir a luz de Deus, você pode transpirar Cristo nas suas atitudes, reações e palavras, você pode ganhar dinheiro, esse dinheiro pode lhe permitir comer, permitir beber, permitir fazer coisas preciosas, satisfazer coisas, desejos, sonhos seus, a recompensa do seu trabalho. Você pode desfrutar dessa recompensa, mas lembra sempre que esse é um presente de Deus para a gente, tá bom? Queridos, obrigado por me ouvir, é um prazer compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo, um pouco do que Deus falou nas suas escrituras sobre trabalho. Eu espero ter sido bem compreensivo para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente fala agora no final do vídeo. E eu vou orar para finalizar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado o que comer, o que beber, tem nos permitido desfrutar do resultado do nosso trabalho. Isso é bênção do Senhor, como a gente acabou de ler. Obrigado por esse presente. Obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor já me proporcionou através do meu trabalho. E eu sou muito grato ao Senhor por isso. Eu espero, eu peço, e eu gostaria que os nossos irmãos agora também pensassem de coisas preciosas que Deus já te deu através do seu trabalho. Mas que nós possamos nunca esquecer da nossa missão, que é sustentar a nossa família, correr atrás do nosso recurso, mas o nosso caminho até lá é o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então que a gente possa nunca esquecer disso, lembrar sempre que o trabalho é uma bênção dada para o Senhor. Se a gente está trabalhando é porque a gente tem saúde, é porque a gente levantou, o Senhor deu mais um dia de vida para a gente pode e deve te glorificar por isso. Senhor, seja conosco no decorrer dessa semana, nos dá uma semana abençoada, nos protege, nos livra de todo mal em nome de Jesus, que esse vírus não nos alcance. Mas ainda assim, se a doença vier, o Senhor é Deus, e eu peço, por favor, que o Senhor nos dê um bom tratamento se ela vier. E ainda assim, Pai, nós confiamos que o melhor vai acontecer, porque a sua vontade é a melhor. Muito obrigado por tudo, em nome precioso de Jesus, amém. Obrigado, queridos. Amo vocês. Até a próxima. Um abraço.